Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o Beto e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso curso de Lógica de Programação e Algoritmos. Agora nós vamos começar a falar sobre variáveis. Esse conceito é amplamente falado aí no mundo dos algoritmos, da programação e, bom, enfim, todo o mundo da tecnologia basicamente fala sobre variáveis. Mas afinal, o que são variáveis? Né? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Bom, basicamente, variáveis, a grosso modo, são espaços reservados na memória, tá? Pode ser do computador, do celular, qualquer dispositivo, para alocar alguma coisa. Alocar, pense armazenar, tá? É a mesma coisa nesse sentido, tá bom? Beto, mas que coisa? Qualquer coisa. Peraí, fiquei confuso. Tudo bem, vamos explicar com calma. Vamos pensar que a gente precisa desenvolver um algoritmo, beleza? Um algoritmo simples, que vai pedir para o meu usuário informar um número, depois vai pedir para ele informar um outro número, e aí ele vai somar esses dois e mostrar para o meu usuário a somatória desses dois números, tá? Muito similarmente à calculadora, por exemplo, que é um algoritmo simples. Como que a gente faz para conseguir lidar com esses valores que o nosso usuário vai passar e com esse valor resultante, né, como é que a gente vai armazenar essas informações, sendo que a gente vai ter que fazer operações com ela, né, a gente vai ter que armazenar, depois somar, depois mostrar, é muita coisa. Na aula passada, né, que a gente viu, inclusive se você não viu a aula passada, eu recomendo fortemente que você veja, tá? Eu vou deixar no card aqui agora. Então se você não viu, dá uma parada nesse vídeo aqui agora, volta lá, assiste, tá? E entende direitinho o que a gente vai falar na nossa aula, tá? E depois você volta nessa daqui pra gente poder acompanhar, beleza? Já viu? Então, vamos em vamos. Bom, então, quando a gente fala que vai armazenar alguma informação, pode ser informação de qualquer natureza. Pode ser um número, pode ser um nome, pode ser uma condição. Sei lá, Fulano mora no Brasil? Sim ou não? Ciclano mora em São Paulo? Sim ou não? Então, podemos armazenar esses tipos de informações também. Variáveis nada mais são do que formas muito inteligentes da gente conseguir lidar com valores, tá? Mas sem ficar preso a esses valores, mas e sim sabendo que eles existem, basicamente. Vamos com calma que já vai fazer um pouquinho mais de sentido. Uma coisa importante é que a gente falou que são espaços reservados na memória, mas esses espaços têm tamanhos, certo? Então, dependendo do tipo da variável, esses tamanhos eles podem ser fixos, ou seja, é aquele tamanho e pronto, ou eles podem ser dinâmicos, né, que pode aumentar e diminuir de acordo com a situação. Nos casos onde nós temos uma variável que o tamanho dela não se muda, né, geralmente nós chamamos isso de constantes. Então, você entende que, na verdade, ela vai ter um valor, mas esse valor não vai ser alterado. Por isso, esse tamanho também não vai ser alterado, beleza? Por isso que nós chamamos de constantes, tá? E aí, há casos onde você usa um, onde usa outra, depois a gente vai falar melhor no detalhe de cada uma, beleza? Eu fiz um desenho aqui, até por isso que eu nem coloquei os créditos aqui, porque fui eu mesmo que desenhei, mas você pode ver aqui, ó, que eu fiz um desenho aqui para tentar ilustrar como que funcionam as variáveis dentro da memória de um computador, de um celular, enfim, qualquer coisa basicamente que tenha memória, tá? Então, vamos supor que isso aqui seja a memória, vamos supor que seja a memória de um computador mesmo, e aí nós criamos três variáveis, a variável a variável B e a variável C. Com isso, você pode perceber que elas têm algumas diferenças, embora todas sejam variáveis. A primeira diferença que acho que você deve ter notado são os nomes. Ou seja, eu preciso que as minhas variáveis tenham nomes diferentes, porque é com esses nomes que nós vamos usar para referenciar essas variáveis. Então, pensa o seguinte. Na verdade, variáveis, elas são formas da gente representar valores. Porque pensa o seguinte, eu tenho um espaço de memória que eu reservei, não é? Para alocar um valor, para alocar alguma coisa, como a gente comentou aqui na linha de cima. Então eu quero reservar um espaço da minha memória para alocar
sei lá, o nome de uma pessoa. Ótimo. Essa minha variável, ela vai servir para armazenar o nome de uma pessoa. Beleza. Ah, como que eu vou chamar essa variável? Ela precisa ter um nome, né? Então, eu posso colocar o nome dessa variável, por exemplo, de nome pessoa, por exemplo. Ou nome da pessoa, só como exemplo. E aí, se eu tiver uma outra pessoa, eu não posso ter a mesma variável com o mesmo nome, nome da pessoa. Porque se eu tiver duas variáveis com o mesmo nome, o meu algoritmo não vai saber distinguir qual variável que a gente quer trabalhar. Por isso é muito importante que a gente use nomes diferentes. Tá? Então pode ser nome da pessoa A, né? Ou nome da pessoa 1, nome da pessoa 2, enfim. Só estou dando um exemplo aqui para explicar que a gente não pode ter variáveis com o mesmo nome, beleza? Bom, outra característica que você deve ter notado aqui é o seguinte, o tamanho dos quadradinhos, né? Você pode ver que a variável B ela é maior do que a variável A, que é maior do que a variável C. Ou seja, quando nós falamos de tamanhos de variáveis, dependendo do tipo da minha variável, ela vai ter um tamanho maior ou menor. Tudo depende do tipo. Ah, Beto, mas o que é um tipo? Calma que a gente já fala sobre isso. Agora, faça sua pausa para tomar água, é importante. É importante. Bom, como que eu defino, né, um tipo de uma variável e tal? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Mas basicamente, o tamanho dessa variável, né, o quanto que ela vai ocupar de espaço dentro da memória, vai depender do tipo dessa variável. E aí depois a gente vai ver mais ou menos como é que funcionam os tipos e como é que eu defino o tipo de uma variável. Beleza? E por último, né, mas não menos importante, eu já acabei dando um spoiler, né? Você pode ver que as cores das caixinhas, elas têm cores diferentes. Então, isso indica que são tipos diferentes, né? As minhas variáveis, elas não necessariamente precisam ter tipos diferentes, tá? Mas se você tiver um tipo diferente, muito provavelmente o espaço que ela vai ocupar em memória também vai ser diferente. Por isso que eu fiz questão de que cada caixinha tivesse um tamanho e que cada caixinha também tivesse uma cor, justamente para te ajudar a entender esses detalhes, beleza? Outra coisa bem importante que a gente tem que lembrar na hora de criar variáveis é que essas variáveis elas podem ser utilizadas durante boa parte do nosso código, né? Nós podemos utilizar várias vezes ou apenas uma. Tudo depende do que nós pretendemos fazer com essas variáveis, beleza? Bom, agora a gente precisa praticar. Então eu vou pedir para o meu amigo editor dar um corte aqui e a gente já vai abrir lá o Draw.io, beleza? Bom, já voltamos aqui no Draw.io, né? Esse aqui, se você não se lembra, é o fluxograma que a gente fez na aula passada, tá? Por isso que é muito importante que você tenha feito a aula passada. E agora, você pode fazer da forma como quiser, aí, se quiser criar um novo arquivo. No meu caso aqui, o Draw.io ele tem uma ferramenta aqui que serve para trabalhar com páginas, né? Então eu vou criar só uma nova página, tá? Eu não vou criar um novo arquivo, mas se você quiser criar um novo arquivo, enfim, você que sabe, tá? Eu vou criar aqui uma nova página, então. E aqui nessa nova página, a gente vai começar a falar aqui sobre como trabalhar com variáveis, beleza? Então, bom, relembrando da aula passada, todo algoritmo precisa ter um início e um fim, então já vou colocar aqui os nossos círculos, né? De início e de fim. Eu vou criar aqui, ó, início. Opa, aqui com letra minúscula. Início. E aqui vai ser o nosso fim. Beleza. Agora, vamos deixar o nosso programa um pouquinho mais interessante. Ao invés de eu só simplesmente exibir Olá Mundo, como a gente fez na aula passada, eu vou criar aqui um fluxograma, né, um algoritmo para que a gente leia o nome do nosso usuário e saúde ele. Ao invés de falar, Olá Mundo, não, eu vou dizer Olá e o nome da pessoa. O que você acha? Bem interessante, né? Então, agora a gente vai trabalhar com duas coisas interessantes. Tá? O primeiro são as variáveis e o segundo é a entrada de dados. Você lembra que na aula passada a gente falou muito sobre saída de informações, que é quando as informações saem do computador, né, os dados saem do computador, ficam na tela e a gente absorve.
Agora, a gente vai inverter o conceito, que é o chamado entrada de dados, ou input. O input, ou entrada de dados, é quando o usuário passa dados para o computador e o computador absorve esses dados, tá bom? Então, nessa aula a gente vai trabalhar com essas duas coisas aqui que eu acho que elas casam muito bem. Bom, primeira coisa então, o que a gente vai precisar fazer? Eu preciso que o meu algoritmo diga para o meu usuário que ele precisa digitar o nome dele, senão o usuário não vai saber, não é? Então eu vou colocar aqui o display, que é o que a gente já estava acostumado, né? A gente já trabalhou com ele na aula passada. Então eu vou ampliar aqui um pouquinho o tamanho dele. E vou colocar aqui uma mensagem. Eu vou abrir aspas duplas aqui, porque a gente vai colocar um texto, tá? Então eu vou colocar aqui, digite seu nome. Quebrar aqui na linha, vai ficar muito grande. Beleza. Então o meu programa vai iniciar, depois ele vai aparecer na tela, digite seu nome. Beleza. Aí, agora, a gente precisa de um desenho para exemplificar, né, de forma gráfica, a entrada de dados, o input que o meu usuário precisa passar para o computador. Aqui no Draw.io a gente vai ter o input, que é esse camaradinho aqui, tá? O manual input, mas se você não estiver utilizando o Draw.io, você pode utilizar esse símbolo do, acho que é trapézio, se eu não me engano, esse trapézio assim com uma forma de triângulo, não sei o certo, mas acredito eu que seja o trapézio. E ele representa a entrada de dados. Você pode ver que o nome dele, né, o Draw.io, o próprio Draw.io, chama ele de Manual Input, né, ou seja, a entrada manual. Entrada por quê? Porque o usuário está passando informações para o computador. Beleza? Bom, aí aqui eu estou indicando para o meu algoritmo que o computador vai receber dados que o usuário está passando. Tá, mas o usuário vai passar e aonde vão ficar essas informações? Né? Aonde que eu vou armazenar o nome do meu usuário? Muito simples, eu vou armazenar numa variável. Essa variável vai se chamar nome. Olha que interessante. Então eu tenho uma variável e o nome dessa variável é nome. Essa variável, quando ela for criada, ela vai reservar um espaço de memória no computador, tá? Para alocar o nome do meu usuário. E o meu usuário vai passar o nome dele para o computador digitando no teclado ou no celular, que seja. Então, o meu algoritmo está exibindo informações, né, através da saída de dados, está recebendo informações através da entrada de dados, está reservando um local, né, dentro de sua própria memória para armazenar o nome do meu usuário, e aí depois a gente vai exibir esse nome com uma saudação, como por exemplo, olá fulano, por aí vai, beleza? Bom, aí agora só precisa essa última parte, como a gente comentou, que é mostrar o nome do usuário com uma saudação. Então vou de novo colocar aqui o display, beleza? Que é o nosso lapisinho. E aqui eu vou colocar o seguinte, vou colocar aspas duplas de novo, né? Porque a gente vai escrever um texto. E eu vou colocar como olá, olá. E aí aqui que vem o pulo do gato. Por quê? O que você diria? Ah, é só eu colocar olá nome e já funciona? Na verdade não. Porque se eu colocar aqui olá nome dessa forma, ele vai entender que eu tenho que escrever exatamente olá nome. Ele não vai usar a nossa variável. E é isso que eu quero que ele faça. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar tudo aqui dentro das minhas aspas duplas, eu vou colocar as minhas aspas duplas aqui no final do olá, tá? E aí depois eu vou colocar um mais e um espaço aqui, só para deixar mais espaçadinho, tá? Então eu vou dar um zoom aqui para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Por quê? Aqui eu estou dizendo para o meu algoritmo, né? Estou dizendo para o meu fluxograma, escreva olá, e também escreva o valor da minha variável. Porque lembra uma coisa? Lembra que a gente falou que a variável serve para armazenar alguma coisa? Pois é, a gente consegue trazer de volta qual que é o valor que aquela variável está armazenando. Então, quando a gente criou uma variável chamada nome, ela armazenou o valor do nome do meu usuário, que o meu usuário digitou. Então agora, para eu exibir essa informação, eu tenho que chamar essa variável. A variável nada mais é do que uma referência para o valor que eu quero trabalhar.
Beleza? Então, ao invés de eu ter que ficar toda hora digitando o nome do meu usuário, eu simplesmente chamo essa variável e ela já vai ter o valor lá do nome do meu usuário. Até porque é o seguinte, pensa comigo. Esse programa, né, é um algoritmozinho simples, não está nem funcional aqui, mas vamos supor que ele seja usado por mim. O meu nome é Roberto, então qual que seria o nome que estaria lá? Roberto. Mas vamos supor que esse mesmo algoritmo seja utilizado pelo Joaquim. Então qual que é o nome que o Joaquim vai escrever? Joaquim. E se for pela Maria? Vai ser Maria. Então, esse nome, esse valor que a gente está atribuindo, ele não pode ser alguma coisa fixa, né? Ele não pode ser constante, ele tem que ser variável, ou seja, ele tem que mudar de acordo com o meu usuário. Tá? E eu também não poderia trabalhar tipo, olá José, olá Joaquim, olá Roberto, olá Maria. Eu não posso fazer isso porque eu não sei qual que é o nome do meu usuário quando eu estou desenvolvendo o meu algoritmo. Quem vai saber o nome do meu usuário é só ele mesmo, e o meu algoritmo vai saber o nome dele quando o meu usuário for utilizar o meu algoritmo. Tá? Então, é muito importante a gente utilizar variáveis justamente isso, para a gente armazenar valores que a gente ainda não conhece. A gente sabe que vai ser necessário, mas a gente ainda não sabe qual é o valor que ele vai assumir. E uma coisa interessante é que ele pode assumir mais de um valor, dependendo de por quem ele for utilizado ou quando ele for utilizado. Por isso é chamado de variável. Entendeu? Ficou bem claro esse conceito de variável? A gente vai botar bastante a mão na massa nas próximas aulas sobre isso, mas o conceito é muito importante. Tá? Então é um espaço de memória que você reserva para alocar algum valor. Tá? E aí esse valor vai depender do tipo da variável que a gente vai atribuir. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre tipos e vai ficar um pouco mais claro. Beleza? Mas esse é o conceito de variável. Eu vou criar uma referência para um valor que eu preciso. E esse valor vai ficar armazenado na memória do meu computador ou celular, qualquer dispositivo que esteja executando o meu algoritmo. Beleza? Então aqui agora, para a gente fechar o nosso fluxograma, só faltou as famosas setinhas, né, para criar o nosso fluxo. Então o nosso algoritmo ele vai ter um início, depois ele vai exibir na tela, digite seu nome, tá? Então ele vai exibir uma mensagem na tela. Depois disso, ele vai habilitar para que o meu usuário digite o nome dele, tá? Então Roberto, José, Joaquim, Maria, ele vai permitir isso. E o nome que for digitado, ele vai armazenar na variável chamada nome. Beleza? Depois disso, né, depois que o meu usuário digitou o nome dele, que o meu algoritmo armazenou o nome do meu usuário nessa variável, ele vai exibir de novo na tela uma saudação. Olá, e vai exibir o valor dessa variável. Não vai exibir o nome da variável, mas sim o valor. Beleza? Então, se eu digitar José, Maria, Joaquim, Roberto, que valor que ele vai aparecer aqui? Vai aparecer exatamente o nome que eu digitei. Beleza? E depois disso, ele vai finalizar, ele vai vir aqui para o fim. Então, esse é o fluxograma do nosso algoritmo, tá? Que já está trabalhando aqui com várias coisas, né? Já está trabalhando com saída de dados, com entrada de dados e agora com variáveis também. Beleza? Bom, por essa aula é só, tá? Eu vou ter que dar um corte aqui, porque a gente, para não deixar a aula muito extensa também, né, muito repetitiva, mas aí na parte 2 dessa aula, a gente vai falar aqui sobre tipos de variáveis, beleza? E aí esse assunto vai começar a ficar um pouquinho mais refinado, beleza? Muito obrigado para você que acompanhou até aqui, não se esqueça de deixar o like se você gostou, e se inscrever no canal também para sempre ser notificado quando a gente lançar aulas novas sobre esse curso ou sobre os outros próximos cursos que há de vir. Beleza? Muito obrigado, valeu e falou!